Lima, então assim, eu realmente não gosto de análises históricas ou de análise de uma pessoa, por exemplo, jogando uma frase, sabe? Pegar uma frase pela metade. Breno, o que eu mais reclamei aqui do Breno foi quando ele pegou uma frase minha que eu falei assim, isso aqui não tinha a ver com raça, e o Breno falou, isso é antissemitismo. Eu falei, pera aí, que história que é essa? Tava fazendo, me acusando do crime mais grave que existe no Brasil, entendeu? É pegar uma frase, arrancá-la do seu contexto e depois fazer uma gigantesca maracutaia com isso. Eu ainda tenho mais 1 minuto e meio? É. Posso só fazer mais um comentário. A ideia do Hamas, tá, como um grupo terrorista, se você vai comparar isto com uma guerra de Israel, que ela é cruel, ela é cruel. O método da guerra... Aliás, guerras são cruéis, mas assim, eu discordo de fato, ao contrário do que você vai pensar, eu discordo dos métodos de Israel. Pode criticar à vontade, porque eu não ligo pra isso. Agora, o Hamas usar a população civil palestina como escudo humano, levar a guerra para áreas que não são militares, que é o chamado, né, Fourth Generation of Warfare. Eu não sei se isso existe em português, né, quarta geração de guerra, não sei como é que isso é definido. É uma forma que isso é terrorismo de fato, porque é um modelo no qual eu não luto contra meu inimigo no campo militar. Eu não tô lá uniformizado, olha, eu sou de tal país, você é de outro país, estamos aqui lutando. Não, eu jogo o medo, o horror para a população, corpos mutilados, estupro como arma de guerra, que é uma coisa permitida pela religião islâmica. A gente viu N casos, né? O Tenório aqui, Said Tenório, petista aqui, que tava andando pela Câmara com camiseta, não lembro se era do Hamas ou do Hezbollah, tirando sarro disso aí nas redes sociais. Isso eu não vejo nenhuma crítica vinda da esquerda. Comentários de Breno. 2 notas em relação ao que o Flávio disse. É muito interessante essa pergunta sobre a Ku Klux Klan, não por alguma das bobagens que o Olavo de Carvalho tenha falado, mas por lembrar um assunto importante. Uma das pérolas do pensamento liberal e do pensamento conservador é ter como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um exemplo, para muitos conservadores e liberais, de um Estado republicano. Só que os Estados Unidos viveu sob leis racistas, não contra judeus, contra negros, até os anos 60. As leis Jim Brown, que discriminavam os negros, Jim Crow, que discriminavam os negros, elas tiveram vigência até os anos 60. Eram leis segregacionistas de um Estado supremacista branco, ao qual se vincula a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela volta a ganhar força no século XX, quando começam a haver os primeiros movimentos contra as leis de Jim Crow, contra o segregacionismo contra os negros. Para nós vermos como o racismo está embutido no pensamento conservador e liberal até tarde do século XX. Não é um problema do nazismo. Vem de antes e continua depois, atravessa o século XX. Colonialismo, racismo, misoginia, como valores de direita partilhados, tanto pelos nazistas, na sua expressão mais radical, quanto por conservadores e liberais. Esses valores são comuns do campo da direita, como nos demonstra essa situação nos Estados Unidos, da qual a Ku Klux Klan era a ponta de lança. Sobre o Hamas, o que você falou é completamente absurdo. Sabe por que é completamente absurdo? Primeiro, porque a Organização das Nações Unidas não classifica o Hamas como terrorista, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque o Hamas só pode ser compreendido no contexto da ocupação sionista na Palestina, que é uma ocupação militar tirânica, que assassina palestinos desde 1948 e até antes, que brutaliza os palestinos desde 1948 até antes. Não é possível compreender, viu, Vilela, sequer o 7 de outubro, se nós não entendermos a história que antecede o 7 de outubro, que é uma história de terror de Estado, que é uma história de apartheid, que é uma história de violência colonial brutal, de dezenas e dezenas de milhares de palestinos assassinados. A reação do Hamas só pode ser entendida neste contexto, se nós queremos ser honestos. Aprovada é um outro departamento. O departamento da aprovação ou não aprovação é um outro departamento, mas tem que ser compreendida desta forma. Como nos ensinam vários historiadores judeus.
antisionistas. Ilan Pappé, Norman Finkelstein e vários outros, Leibovitch e vários outros, alguns deles israelenses, como o caso do Pappé e do Leibovitch, já falecido. Não é? O Hamas não desenvolve nenhuma estratégia de guerra de quarta geração. Todas as guerras anticoloniais são assim. A guerra de libertação dos argelinos contra a França teve essas características, porque ela envolve o povo na guerra. O povo se envolve na guerra. Não é uma guerra convencional, é uma guerra de um povo colonizado, sem armas sofisticadas, com armas primárias. Uma guerra que envolve todo o povo contra uma potência colonial armada até os dentes. Israel optou por uma estratégia de genocídio para enfrentar a resistência palestina, como já está em julgamento na Corte Internacional de Justiça. Segunda pergunta do chat para o Breno Kratos. Bom, vamos lá. O Mauro Silva. O Mauro Silva, ele fala assim: comparar judeus a ratos não reproduz a... Desculpa, você podia repetir? Quem que é? Mauro Silva tá perguntando pro Breno: comparar judeus a ratos não reproduz a retórica nazista que desumaniza os judeus? Certamente. Mas dá o contexto, então, Breno. Por que? Isso aqui se refere a quê? Eu nunca comparei, por exemplo, judeus a ratos. Ele só mandou a pergunta. Eu vou relembrar aqui o caso. Eu publiquei a coisa de um ano atrás um post. Aqui é o microfone. No post, eu me referia à situação da resistência palestina e eu usava e dizia isso claramente no post. Como diz o ditado chinês, não importa a cor do gato desde que cace ratos. É um ditado que é usado na China para demonstrar eficácia. Ou seja, quando alguma coisa funciona, mesmo não sendo do seu agrado, por exemplo, o Hamas não é do meu agrado. Eu não tenho apoio às teses religiosas do Hamas, eu não sou favorável às teses islâmicas do Hamas, eu não tenho concordância programática com o Hamas, eu sou uma pessoa de esquerda, eu não tenho identidade ideológica com o Hamas. Mas o Hamas é uma organização da luta anticolonial. É uma organização da luta contra o colonialismo sionista, gostemos ou não do que faz o Hamas. Então era um comentário que eu fazia a respeito da eficácia do Hamas. Jamais eu compararia judeus a ratos. Não existe isso na frase. Até por eu ser... Mas não dá margem para isso? Pode até ter dado margem, foi manipulado com esse intuito, mas eu sou judeu. Vilela, metade da minha família morreu no Holocausto, nos campos de concentração e na luta contra o nazismo. Minha avó perdeu praticamente todos os irmãos e primos nos campos de concentração. Eu venho de uma família judaica de pai e mãe que lutou e sofreu com o nazismo. Você acha que passaria pela minha cabeça fazer uma comparação desse tipo? Eu reivindico minha condição judaica. Eu não omito minha condição judaica. Eu a reivindico, embora eu seja um judeu secular, não um judeu religioso, eu reivindico a tradição judaica. E eu reivindico aquilo que eu considero o melhor do judaísmo, que é o espírito humanista, que é a defesa dos direitos dos povos, que é a luta contra o racismo, a luta contra o colonialismo. Eu não reivindico o sionismo. O sionismo nada tem a ver com a minha tradição. O sionismo é um braço da burguesia judaica. Foi financiado pela burguesia judaica. O principal financiador do sionismo foi um grande empresário, Flávio, um grande empresário do ramo do petróleo. Controlava ali o petróleo em Baku. Era o Barão de Rothschild. Barão de Rothschild, que tinha grandes negócios, talvez fosse o homem mais rico do mundo no final do século XIX, início do século XX. Ele era judeu, havia comprado o título de barão para fugir da perseguição antissemita promovida pelo cristianismo. Ele compra o título de barão para se proteger no Reino Unido. A família Rothschild se espalhava por outros países da Europa e eles financiam o sionismo. Financiam o sionismo porque eles estavam com olho no Oriente Médio. Para eles era importante ter uma cabeça de ponte ali na Palestina, porque o petróleo que vinha de Baku, se ele pudesse passar por dentro do Oriente Médio para ir para a Europa Ocidental, ganhava muito tempo. Não é? Então, ter ali um Estado judeu controlado pela burguesia e controlado pelos sionistas era um grande negócio para os Rothschilds. Essa corrente de judaísmo, que é o sionismo, me provoca, para usar as palavras do Ulisses Guimarães na Constituinte de 88, me provoca ódio e nojo. Porque o sionismo, ele é um dano ao judaísmo. O sionismo está provocando uma nova onda de antissemitismo. Porque os crimes genocidas de Israel na faixa de Gaza estão provocando uma nova onda antissemita no mundo. Porque as pessoas não sabem diferenciar bem entre judaísmo e sionismo. Então aqueles crimes cometidos por Israel acabam virando aos olhos das pessoas crimes de todos os judeus. Isto vai criando um ambiente antijudaico perigosíssimo. E vai surgindo um tipo, Flávio,
Por isso, às vezes, eu fico inquieto com certas colocações. Vai surgindo um tipo curioso, Vilela, que é o antissemita pró-sionista. As pessoas são antijudaicas. Na direita cristã tem muito isso. Não estou dizendo que toda a direita cristã. Antijudaica, antissemita, contra o judeu, mas pró-Israel. Como assim? Na Europa vai surgindo, é um exemplo, né? Que é o sujeito que continua com ódio aos judeus, que continua com um discurso antijudaico, mas que defende o Estado de Israel. Pode parecer um oxímoro, né? Uma contradição insolúvel, mas não é. Mas não é. Você tem setores da direita cristã na Europa e nos Estados Unidos que querem ver os judeus à distância, que historicamente têm ódio aos judeus, mas defendem o Estado de Israel. Tem várias razões geopolíticas, ideológicas e religiosas para esse tipo de argumento, que tem muito a ver no porquê que as organizações de extrema-direita, as mobilizações de extrema-direita, costumam carregar a bandeira de Israel. Tem um nexo entre a extrema-direita e o Estado de Israel, um nexo perigosíssimo. Porque uma parte dessa direita cristã que carrega esta bandeira de Israel nas manifestações de extrema-direita, ela não deixou de ser antissemita. Mas o Estado de Israel é uma peça importante no combate que essas forças de direita fazem contra as ameaças, perigos, pressões anticoloniais, de esquerda, né? Então isso ocorre com muita intensidade. Então, retornando aqui ao comentário que eu fazia, a resposta que eu estava dando à pergunta que foi feita, eu jamais faria uma comparação desse tipo. Isso aqui foi manipulado, foi usado contra mim. A Polícia Federal emitiu um relatório dizendo que não havia nenhum tipo de discurso de ódio ou antissemita no que eu havia dito. Ou seja, ela esclareceu o assunto de que o meu post foi mal interpretado, maliciosamente, que se tratava do que se tratou. Mas houve exclusivamente. um processo, você foi Não, a processado Polícia Federal não apresentou nenhuma denúncia. O único processo que teve contra mim, com decisão judicial até o presente momento, é um processo pelo qual eu chamei a duas pessoas, Alexandre Schwartzman e André Leicht, de covardes. E aí eu fui condenado na primeira instância a pagar uma multa e na segunda a pagar 3 meses de cadeia com alternativa a pagamento de multa. Mas na segunda instância caiu essa condenação e eu tive que ainda vai estar tendo uma apelação, mas a multa foi reduzida e ficou de eu pagar uma multa por eu ter chamado ele de covarde. Não tem nada a ver com esse post. O antissemitismo. Nada a ver. A Polícia Federal esclareceu isso ponto por ponto, de que o post foi maliciosamente manipulado para provocar um falso caso judicial contra mim.